Fala pessoal, tudo bem? Estamos agora na versão 0.5 do PyQt e vou tentar ser bem rápido aqui para não estender muito esse vídeo. Eu fiz uma documentação dele, né, explicando o que é Python, Qt, TTY e AI, né, embutindo uma inteligência artificial, e essa versão 0.5 está trazendo aí um primeiro modelo que é para fazer a transcrição do áudio, né. Então aqui eu fiz um resuminho de como começou a ideia, depois um roadmap aqui de como as versões foram evoluindo, uma descrição de todas essas versões, né? Tem os vídeos aqui, né? Cada versão tem seu vídeo, inglês, português, e tem as legendas também, né? E aqui depois, entre a versão 0.4 e 0.5, né? Eu fiz então um gap aqui, eu chamei, de vários estudos de vários modelos de IA, o que dá para rodar na máquina, o que não dá, o que tem que ser na nuvem, o que dá para fazer agora, o que eu tive que deixar para depois. Então, para depois acabou ficando agora uma inteligência usando NLP, né, Natural Language Processing, e um modelo de IA para fazer a transcrição do áudio. E na versão 6 eu já fiz alguns testes, um modelo de IA que consegue ler a imagem, interpretar o que você solicita a partir dessa imagem e ele entregar o código pronto para você jogar num switch ou num roteador, né? Pronto, é claro que você tem que revisar antes, né? Mas na próxima versão é o que está por vir aí, né? Eu vou jogar essa documentação e o software lá no meu GitHub. Depois eu vou jogar aqui e vocês vão conseguir acessar, baixar, testar. Voltando aqui no IVE, vou clicar aqui no roteador 20, ele vai chamar o software, vai abrir aqui o PyQt AI e vai carregar esse modelo do Whisper que faz a transcrição. Ele carregou aqui o modelo versão 3 Turbo na minha placa de vídeo. É uma placa de vídeo modesta. Minha placa de vídeo modesta tem 2 GB, né? O modelo ocupou aí praticamente 1,5 GB. E aqui tem a placa de vídeo da Intel, né? Que é incorporada no processador, né? Então aqui eu vou fazer a transcrição do áudio utilizando minha placa de vídeo da NVIDIA. Agora a barra de botões aqui, de barra de tarefas aqui, ganhou um microfone. Só para vocês terem ideia do que dá para fazer, eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Configuração inicial Cisco, hostname router 20, username Cisco, senha class. Agora ele vai fazer a transcrição usando minha placa de vídeo, né? Então se eu olhar aqui, ela estava aqui com processamento 100%, né? Fez aqui o processamento e entregou aqui um código já pronto, que é da configuração inicial Cisco. Então aqui faz um processamento natural da linguagem, né? Onde ele vai pegar através de expressões regulares. Eu coloquei aqui. Então aqui é onde ele vai pegar uma palavra ou palavras-chave e a partir delas capturar na sua fala ou no texto que tiver ali, capturar algumas informações e gerar um novo texto. No caso aqui gerou um código inicial para um roteador Cisco, né? Então se eu for analisar aqui esse código gerado, ele pegou o router 20, o router 20, Cisco e class como senha. Então se eu for procurar aqui nesse código gerado, eu vou ver router 20 aqui em alguns lugares. Vou ver a senha class aqui, aqui, aqui também. E vou ver o usuário, né? Aqui ele pôs name Cisco. Por quê? É algo até que eu vou ter que corrigir, né? Ele vai pegar tudo que tiver entre user e senha, tirar os caracteres que não são permitidos e compor o nome do usuário.
né? Mas eu queria só Cisco. O que eu posso fazer? Seleciono, Ctrl Shift F, vou trocar o name Cisco por Cisco apenas. Ok. Trocou já, né? Então também tem essa funcionalidade, né, do Ctrl F, dele procurar, dele fazer um replace, né? Então se eu vou procurar aqui, por exemplo, palavra PES, vou ver que ela se repete aqui 8 vezes nesse texto aqui, né? Então aqui eu já tenho um código aqui de configuração inicial da Cisco, onde ele configura linha, senha, tudo, e eu posso enviar, né? Vou conectar aqui no meu roteador no IVE, estava lá no roteador 20, eu posso enviar esse script lá para aquele roteador, né? Deixa eu ver se ele está aqui, está carregado. O tempo aqui vou acelerar um pouquinho, 100 milissegundos, e mandar o script. Então aqui ele está mandando já todo o script, está funcionando, a gente percebe que ele deu alguns errinhos ali em cima, né? Vamos ver. Aqui, porque aqui eu dei um comando que a senha tem que ser no mínimo de 10 dígitos, 10 caracteres, e a senha class é menos, né? O que eu posso fazer? Posso até apagar isso aqui, vim aqui, vamos consertar aqui, ó. O user é Cisco, senha class com mais caracteres, por exemplo, né? E vou enviar esse novo, dou Ctrl Shift A, ele vai ler essa linha e vai gerar aquele código de novo aqui embaixo, né? Então eu poderia estar falando de novo, que aí ele vai pegar minha fala e fazer isso, ou eu venho numa linha que tem que já está escrita aqui, dou Ctrl Shift A, ele vai ver se casa com alguma dessas regras que estão aqui já prontas aqui. Então aqui é isso, vou mandar de novo esse script, está prontinho já, né? Agora vocês verem que não tem erro. Teve erro, gerou chave SSH, ativou a chave SSH, ok. Então aqui ele já faz, com um simples comandinho de voz aqui, ele já fez todo o código inicial da configuração Cisco aqui. Falando agora dos modelos de IA, aqui eu fiz um playground, né, onde você pode pegar os modelos da Faster Whisper, da OpenVINO, OpenVINO Genai e da Cloud, né? Aqui a gente está usando já essa linguagem CUDA da NVIDIA, né, da GPU, e aqui tem o OpenVINO, ele vai fazer uma transcodificação do código que está para a GPU da NVIDIA para a GPU da Intel, né? Demora muito, não está aqui porque eu testei e vi como funciona bem, mas não aconselho usar por causa dessa demora, né? Melhor usar esse OpenGenai, que ele já é um repositório, né? Se eu vier aqui, o OpenVINO tem esse repositório, já está todos os modelos aqui já transcodificado da NVIDIA para Intel, então você não tem que despender memória, que é bastante memória, né? Mínimo aí 16 GB para fazer uma transcodificação e uso do modelo, enquanto usando o já transcodificado é bem pequeno, é bem pouco, né? Se a gente for bem pouco comparado com esses 16 GB. Eu fiz aqui até um levantamento dos modelos, né, da Faster Whisper, né, cada modelo o tamanho que tem. Fiz o do OpenVINO, que ele baixa da OpenAI e depois transcodifica esse código, esse modelo para Intel. E aqui os modelos já codificados para Intel, né? Então, vocês verem aqui os tamanhos, né? Se a gente pegar aqui o Turbo, ele está com 1.6, então em vez de 16 GB, para fazer todo esse processamento desse modelo para chegar nesse outro aqui, que eu vou ter que ter disponível ali uns 16 GB, eu já pego direto aqui, então não vale a pena estar trabalhando aqui, só é
realmente uma prova de conceito. Então se eu usar esse aqui, como eu já baixei, ele só vai carregar bem rápido, né, uns 3 segundos. Ele carrega e eu posso clicar aqui para testar. Testando a transcodificação utilizando a GPU da Intel. Ela vai ser usada, eu vou ver aqui no BTOP o uso dessa GPU, seria a GPU 1, né, para fazer a transcodificação desse áudio. Então agora, tá vendo que a GPU ficou ali no 100%, né? E eu vejo aqui que houve esse processamento. Então ela já me entregou aqui uma transcodificação do áudio, tá vendo? Tudo que foi falado ali, transcodificou, tá aqui. Aqui ela faz uma estatística, né? Então 18 segundos de áudio, me entregou em 7 segundos, uma velocidade de 2,5 vezes, né? A GPU da NVIDIA tende a ser um pouquinho mais rápido, né? Ela carrega mais rápido aqui, né? A gente vai ver, carrega mais rápido, um pouquinho mais rápido. Fazendo agora um novo teste de transcrição de áudio utilizando a GPU da NVIDIA. Então agora ela vai fazer essa transcrição. A gente vai ver aqui um áudio de 10, entregou em 4, deu 2,5 vezes. Basicamente a mesma coisa, né? Não tem muita diferença. A da NVIDIA tende a ser um pouquinho mais rápido, né? Mas depende do processamento e tudo que tiver ali no momento, né? E tem a nuvem, né? A nuvem eu posso testar aqui várias nuvens, posso estar incluir essas para eu testar. A Gemini não compensa, porque a Gemini não transcodifica, ela interpreta o que você tá falando e te devolve. Demora, né? Demora assim, vai demorar basicamente o tempo do seu áudio. Se você falou 10 segundos, vai esperar mais 10 segundos ali para ele te devolver. O Fireworks e o Grok te retorna dentro de 1 ou 2 segundos, né? O Fireworks AI, ele usa GPU, e a Grok é uma empresa que desenvolveu um processador próprio, né, uma LPU, né, de Language Process Unit. Então não é nem CPU e nem GPU, é uma LPU, e para processamento de IA com linguagem natural, muito rápido mesmo. Então vamos testar aqui primeiro a Fireworks. Carregar, vou conectar lá na Fireworks, está pedindo a chave. Vou vir aqui, né, a Fireworks, a Hugging Face, que é uma cloud, eu posso estar assinando ela também, ela vai me dar os créditos, os valores, não compensa. A Fireworks também é paga, bem dizer, 1/10 de centavo por minuto, né, em real seria meio centavo por minuto. Então 1 hora de áudio ficaria ali, 60 minutos, ficaria ali em torno de 30 centavos, né? Então é muito barato, funciona bem, muito barato, rápido. Porém, a Grok é gratuita, né? Mas vamos testar aqui só para mostrar que funciona. Vou gerar uma API de teste aqui. Opa. Depois eu vou apagar essa chave, viu, galera? Copiar aqui, jogar aqui, ok, conectou na minha chave, beleza. Agora eu vou fazer um teste de transcrição de áudio utilizando essa cloud da Fireworks AI e analisar realmente a velocidade com que ela consegue me entregar a transcrição de um áudio, né? Lembrando que esse áudio vai ser gravado aqui, sendo transmitido para lá na nuvem, lá vai ser transcodificado, transcrito e me devolvido o texto. Então agora, gente, a gente vai ver aqui a velocidade. Em 2 segundos, ele me entregou quase 30 segundos de áudio, né? E a transcrição muito boa aqui, né? Muito bem feita, tranquilo, em várias línguas, né? Se a gente for ver aqui, acho que são 100 línguas, 99 línguas, não lembro. Alguma coisa assim, em torno de 100 línguas diferentes. E eu posso falar mixado, posso falar parte português, parte inglês.
Aí vocês viram aqui o tempo da Fireworks. Agora a gente vai testar com a Grok. Vamos lá girar uma chave da Grok. Tá. Vou gerar uma chave de teste aqui da Grok. Aqui. Copiar. Colar aqui. Sobre a GPU aqui. A minha GPU aqui ela tem 2 GB, né, minha NVIDIA, mas o modelo cabe dentro desses 2 GB, né? O drive aqui já usa um tiquinho, mas se eu colocar aqui a gente vê GPU. Se eu carregar um modelo aqui, a gente vê que ele vai estar usando aqui mais ou menos 1,5 GB. Já tinha 0.3, então 1.1 GB aqui, né? Então a transcrição do áudio utilizando o GPU também é bem tranquilo, funciona bem, né? Vocês veem aqui não tá funcionando, tá só gravando. Agora ela vai processar o meu áudio, lá deu 100%. Aqui a gente vê que está processando, foi muito rápido. Processou ali local, né? Entregou 13 segundos em 5 segundos. Agora no Grok, conectar nele lá. Agora vamos fazer um teste com o Grok para ver se realmente tem toda essa velocidade que eles dizem que são capazes de entregar, fazendo agora uma transcrição de um áudio em torno de 15 segundos e analisando em quanto tempo eles conseguem, 15 não, né? Bem mais, uns 25 segundos vai dar, para ver o tempo que ele consegue me entregar de volta e a qualidade dessa transcrição. É muito rápido, o Grok é muito rápido e a transcrição basicamente perfeita aqui, dificilmente encontrar um problema, né? E eu posso falar uma parte em português e I can speak other part in English too. Então ele traz aqui uma parte em português e uma parte em inglês. Então funciona muito bem, muito rápido. E aconselho, se tiver internet, utilizar o Grok. Se não tiver uma placa de vídeo da NVIDIA, pode usar o da NVIDIA, senão a placa de vídeo já incorporada da Intel funciona também muito bem, bem semelhante à NVIDIA, né? Salvando aqui, ok, né? Aqui eu vou abrir o Workspace que já estava, tá salvo aqui. Aqui já está mapeado, né, galera? Igual do vídeo passado. Então, conforme eu clico aqui, ele vai no roteador. Clico aqui, ele conecta em todos. Aqui ele desconecta de todos lá do Ivo. Conectou em todos. E aqui para vocês terem agora uma ideia de que dá pra gente escrever o script sem pôr a mão, né? Vamos lá? Enter. Enable, Enter, configure terminal, Enter, router BGP 1919, Enter, BGP router-ID 16.16.16.16, Enter. I think eu acho que eu falei um 16 a mais ali, né? Ou ele às vezes tem esse problema de o que a gente chama de alucinar e encontrar coisa onde não existe. Enter.
neighbor 150.150.150.150.1 remote -as 1818. Aqui faltou um espaço. Enter. Aí, como eu tinha falado lá nas regras, também tem o IPv6, né? Então, se eu falar aqui, IPv6 192.168.10.acad.café.2.2.3. Então vocês verem que, como eu falei IPv6, ele entende que depois disso vai vir um IPv6. Então eu falei várias coisas, ele veio já nesse formato. Se eu não falar o IPv6, né, para a gente ter uma ideia, 192.168.10.acad café 2.2.3. Então olha o que ele entrega aqui, né? Então se eu falar o IPv6 antes, ele vai lá aplicar a regra, a regex do IPv6. E eu também implementei aqui um Ctrl 2 pontos, também ele vai lá e ajusta pra gente, né? Se der Ctrl ponto, ele faz IPv4. Ctrl 2 pontos, ele faz o IPv6. Se eu der Ctrl traço, ele vai trocar os dois pontinhos pelo traço. E Ctrl Shift espaço, ele troca por espaço. Então dá pra gente brincar aqui de forma bem rápida, pra gente tá trocando de IPv6 e IPv4, né, assim, quando a gente esquece, né? Então imagina aqui, né, que se eu tiver isso daqui, é para copiar, colar, venho aqui, dou um Ctrl 2 pontos, aqui põe mais um 2 pontos, aqui está feito IPv6 a partir daquele de cima, né? E aqui dá pra gente brincar um pouco, né? Por exemplo, Activate. Delírio, alucinação. Activate. Agora deu certo. Bom, então dá pra gente escrever um script só falando, né? Claro que você precisa falar com a pausa correta, falar o dash aqui emendado com as palavras, né? Quantidade de números e pontos, às vezes pode dar uma alucinada, mas funciona bem, no geral funciona bem, dá pra gente implantar várias regras, né? Dá para escrever as regras aqui de forma bem flexível. Os atalhos estão aqui, né? Tá tudo aqui, muitos atalhos, muitas funcionalidades que eu já implementei. E é isso. Finalizando aqui o vídeo aqui, acabou ficando um pouco longo dessa versão 0.5, mas acho que deu para explicar aqui pelo menos uma introdução aqui ao uso do microfone, ao uso de IA, e ficou bem legal, tá bem completo. Valeu, até a próxima versão 0.6.